Carnaval mais protegido. Pessoas que irão curtir a folia em regiões consideradas de risco para a febre amarela devem providenciar a vacinação antes do embarque. Para quem ainda não se imunizou, o tempo já está curto. Vacina só começa a fazer efeito 10 dias após a aplicação. Cidades em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão nas áreas onde a vacinação é recomendada. A lista completa pode ser consultada no site do Ministério da Saúde. Alerta vermelho para o Aedes aegypti em Taubaté. Alto índice de infestação do mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya, aumenta o risco de nova epidemia na cidade. Se você tiver a presença de pessoas doentes ali, com dengue, com zika ou com chikungunya, naquela região, com índice alto de mosquito e muita população, o desencadeamento de uma epidemia ele é praticamente certo. Com chuvas acima da média, a população precisa redobrar os cuidados para evitar os criadouros. Caçamba que transportava 15 pessoas sem a devida segurança capota em estrada de Guaratinguetá e mata 3 pessoas. Decisão da Justiça mantém afastamento de 30 policiais civis denunciados pelo Ministério Público por envolvimento com tráfico de drogas em São José dos Campos. Fugindo da zona de rebaixamento, em mais um desafio fora de casa, o Mantiqueira tenta se reerguer na Série A3 do Paulista, onde acumula 3 derrotas e apenas uma vitória. Terça-feira, 30 de janeiro de 2018. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O carnaval se aproxima e muita gente já está com viagem marcada para curtir a folia em outras regiões. Mas antes de embarcar, é preciso se certificar se o destino não é uma das áreas consideradas de risco para a febre amarela, o que vai exigir que o turista seja imunizado contra a doença. E olha, cidades de 20 estados, mais o Distrito Federal, têm recomendação para a vacina, que só começa a fazer efeito 10 dias depois da aplicação. Por isso, quem ainda não tomou, é preciso correr, já que esse prazo, a partir de agora, esgota justamente na sexta-feira que antecede o carnaval. Seu Raul já está aposentado e curte agora os prazeres da melhor idade. Parou de trabalhar, mas continua em movimento. Aos 75 anos, gasta energia viajando. Prova disso é o passaporte cheio de carimbos. A próxima já está marcada. Ele vai para o Rio de Janeiro no Carnaval. Sempre eu gostei de ver o desfile das escolas de samba. Então a gente vai uns dias antes, aproveita. Sempre vou, inclusive também esse ano a gente passou o Ano Novo em Copacabana, muito bonito. Aquela parte de queima de fogos. A vacina contra a febre amarela é recomendada para quem vai ao Rio de Janeiro. Proteção que seu Raul já tem há 6 anos, quando viajou para Manaus. Hoje ele exibe a carteirinha de vacinação como um passaporte para a folia na cidade maravilhosa. A gente vai com mais segurança, né? E aconselho também a quem ainda não tomou aqui, que tome. Com a vacina em dia, a gente não sente medo mais. Cidades em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão nas áreas onde a vacinação é recomendada. A lista completa pode ser consultada no site do Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo está sendo aplicada a dose fracionada, que protege da mesma forma que a dose padrão, só que por 8 anos. Quem for viajar para os países que exigem a vacina contra a febre amarela, precisa tomar a dose integral. Para isso, basta comparecer a qualquer posto de vacinação levando um comprovante da viagem, como as passagens, por exemplo. Dona Marlene vai no Carnaval para Foz do Iguaçu, que também está na lista de vacinação contra a febre amarela. Mas a comerciante ainda não tomou o imunizante. Eu fiquei muito insegura com relação às restrições da vacina. Como eu tenho algumas situações, diabetes, tenho labirintite, pressão alta, eu fico meio preocupada
com relação à reação. A vacina é feita com vírus vivo, mas atenuado, e pode provocar febre, mal-estar, dor de cabeça ou dor no corpo. Segundo este médico, reações mais graves são raras, mas podem acontecer. Em São Paulo, 3 mortes já foram confirmadas. Milhões de pessoas estão tomando a vacina e a gente vai acompanhar e ver casos acontecendo de reações graves em não mais que um caso em cada 450, 500 mil pessoas que tomam a vacina. Então a gente pede para não aplicar em hipótese nenhuma em mulheres que estejam grávidas durante toda a gravidez. Aquelas mulheres que estejam aumentando seus bebês quando eles têm menos de 6 meses de vida. Todo paciente portador de câncer que, por algum motivo, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, também deve evitar de tomar a vacina. No caso de pacientes crônicos, principalmente as doenças reumáticas, que tomam cortisona por muito tempo, também é contraindicada a aplicação dessa vacina. E, claro, naqueles pacientes que estêm apresentando, no momento que for tomar a vacina, alguma doença que esteja começando, a forma aguda de uma infecção viral, que tenha febre, deve adiar. A vacina começa a fazer efeito 10 dias depois da aplicação. Por isso, para pular o carnaval protegido, é preciso tomar a dose até o final de janeiro. Mas Dona Marlene prefere viajar sem o imunizante. Pode ser que a gente tenha problema quando chegar no aeroporto e eles nos forcem a tomar a vacina lá. Vamos aguardar. A senhora vai arriscar ir sem mesmo? Vou arriscar ir sem. Aí você tem que fazer o custo-benefício. Qual é o risco maior? De uma reação por conta da idade dela e das doenças de base, ou lá em Foz do Iguaçu, ou qualquer outra cidade que seja uma cidade que tenha a indicação de se fazer a vacina, e de lá ela ter a doença febre amarela. Pode acontecer dela não ter nada, mas se tiver, ela vai se arrepender de não ter tomado a vacina. Os 2 pacientes que seguiam internados com suspeita de febre amarela em Taubaté receberam alta nesta manhã. Um homem de 41 anos, morador de Pindamonhangaba, e o adolescente de 12 anos que havia viajado para Minas Gerais. Segundo a Prefeitura de Pinda, o exame feito no paciente deu positivo para dengue. Mas a Secretaria de Saúde de Taubaté ainda aguarda o resultado do exame específico para a doença feito pelo Instituto Adolfo Lutz. Um terceiro paciente, um homem de 38 anos, que também esteve no estado mineiro, já havia recebido alta na semana passada, mas com o resultado do exame ainda não divulgado. 3 homens morreram no início da tarde de hoje após uma caçamba cair em uma ribanceira no bairro Morro Vermelho, em Guaratinguetá. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam na carroceria junto com outras 9 pessoas quando o motorista perdeu o controle da direção. No total, o veículo, que prestava serviço para um porto de areia, transportava 15 pessoas que retornavam do horário do almoço e teriam pegado uma carona no caminhão. Uma pessoa também ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro. O motorista e uma testemunha foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. O suspeito que espancou até a morte um entregador de pizza em Taubaté se apresentou hoje para a polícia e confessou o crime. Na delegacia, ele alegou que a vítima assediava a filha dele de 16 anos e também as amigas dela, mas que a intenção era apenas dar um susto e não matar o rapaz, que era de Pindamonhangaba. O celular do vendedor, que segundo o suspeito era usado para tirar fotos das meninas sem o consentimento delas, também foi entregue por ele à polícia para passar por perícia. O crime aconteceu na semana passada no bairro Gurilândia. A vítima tinha passagem por dívida de pensão alimentícia. O caso inicialmente foi registrado como homicídio, mas a versão apresentada pelo suspeito, que vai responder em liberdade, ainda será analisada. Criminosos invadiram uma loja de roupas no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, na madrugada de hoje. Os bandidos arrombaram a porta do estabelecimento, entraram no local e fugiram levando diversos produtos. Segundo o proprietário, o prejuízo foi de R$10 mil. Este foi o terceiro furto registrado na loja. O dono chegou a reforçar a entrada, mas ainda assim não conseguiu impedir uma nova ação. Em Tremembé, uma ocorrência terminou de forma inusitada na noite de ontem. Um homem que fugia da polícia foi encontrado escondido dentro de uma caixa d'água.
Ele e um comparsa haviam participado de um assalto a uma casa no bairro Parque das Fontes. O suspeito conseguiu fugir, pulou o muro de uma outra residência, subiu na laje e entrou na caixa d'água, quando foi capturado pelos policiais. O outro bandido também foi preso. Com a dupla, foi encontrada uma pistola com a numeração raspada e uma quantia em dinheiro. Um jovem de 16 anos foi morto a tiros na tarde de hoje no bairro Alto de Santana, em Jacareí. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava na frente de uma funilaria conversando com um amigo quando 3 homens chegaram a pé e efetuaram os disparos. O adolescente chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum dos suspeitos ainda foi localizado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Depois do intervalo, no Band Cidade, depois de dias debaixo de chuva, o sol volta a aparecer na região amanhã. Pois é, mas essa combinação de sol e chuva é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti em locais com água parada. Em Taubaté, o índice de densidade larvária avaliado agora em janeiro chegou a 6,7, muito acima do número considerado normal pelo Ministério da Saúde. Nesse ritmo, a cidade corre um sério risco de uma nova epidemia de dengue. Hora certa para você, 7h01. Band Cidade volta em instantes.